Que significado tem a transfiguração de Jesus? Vejam, a transfiguração. Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Veja que nós estamos nos debruçando sobre o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. São 598 perguntas e 598 respostas sintetizadas do Catecismo da Igreja Católica. Então, na parte creio em Jesus Cristo, trazendo os vários aspectos da vida de Cristo para a nossa afirmação. Eu creio em Jesus Cristo. Vejam, realmente tenha muito conteúdo, seja bem fundamentado. Por isso que existe essa síntese, para que tenha muito conteúdo bem fundamentado. Daí a pergunta de número 110 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Ela diz o seguinte: que significado tem a transfiguração? Nós sabemos que Jesus fez a transfiguração diante de João, Tiago e Pedro, lá no Monte Tabor. A transfiguração foi um momento muito importante. Tive a oportunidade de estar lá em Israel, lá naquele monte. Realmente é uma altura impressionante. E até decisivo naqueles apóstolos, a transfiguração. Pedro, Tiago e João. Para eles, para os apóstolos, foi importante que estiveram lá com Jesus. A transfiguração foi uma manifestação, veja, da Santíssima Trindade. Eu penso que, às vezes, determinados acontecimentos como a transfiguração nos deixa a verdade de Jesus Cristo tão cristalina, tão verdadeira, que não deixa dúvida. Jesus mostrou tudo. Aliás, há uma frase tão bonita de São Tomás de Aquino que diz assim: o Pai na transfiguração aparece na voz. Este é o meu Filho amado. O Filho, ele aparece ali no homem que é Jesus Cristo. O Espírito Santo aparece na nuvem brilhante. E da parte de Jesus, evocando Moisés e Elias. Jesus mostra que a sua glória passa pela cruz. E com isso ele prepara os apóstolos que tinham uma concepção diferente de salvação. Eles esperavam que uma hora Cristo libertaria do poder dos romanos. Que Cristo, quem sabe, teria forças, um exército, e teria todo um ministério, e eles ocupariam um lugar à direita e à esquerda. Vejam como eles estavam distantes. Enfim, a concepção de salvação para os apóstolos era fruto da época, era a ideia que os contemporâneos tinham, que o Messias viria com poder, viria com força, viria com autoridade, viria para salvar, isto é, Jesus viria para ser aquela autoridade como eles pensavam. E na verdade Jesus quer preparar os apóstolos para aquilo que realmente vai acontecer. A salvação passa pela cruz. Ele quer mostrar aos apóstolos. A salvação passa pelo fracasso aparente, pelo sofrimento, mas que eles não esquecessem aquele que um dia estaria sendo rejeitado, ridicularizado, coroado de espinhos, que arrastaria a sua cruz, que arrastaria uma cruz em direção ao Calvário. Este Jesus, que um dia abriria os braços, seria crucificado, era o Filho de Deus, e Deus Ele mesmo,
que naquela hora se lembrasse, mas eu o vi transfigurado. Eu vi a sua divindade transparecer. Que aquela lembrança fosse uma força para ele. E eu penso que este momento fique bem gravado em nós. A transfiguração também para nós. Quantas vezes temos a impressão de pertencer a uma igreja fracassada, frágil. E é frágil porque nós somos os seus membros. Quantas vezes nós achamos que Deus nos abandonou e o sofrimento sobre o sofrimento? É sofrimento sobre sofrimento que as pessoas têm. É doença sobre doença, e é desemprego e a incompreensão da toda parte. E onde está este Deus? Então que a lembrança da transfiguração nos ajude a lembrar, sim, atrás de tudo isso, de toda esta cruz, dessa crucificação, atrás de tudo isso, conduzindo tudo isto, está o vitorioso, aquele que é mais forte do que o pecado, aquele que é mais forte do que o sofrimento e, por fim, aquele que é mais forte do que a própria morte. Em outras palavras, que o sofrimento é componente essencial da salvação. Vejam que importante. O sofrimento é componente essencial da salvação. Jesus sabia, mas queria mostrar para os apóstolos que ele era aquele transfigurado, mas que iria sofrer. Que nós também, pela cruz e pela morte, somos também chamados a encontrar a vida. Por isso que às vezes vem algum sofrimento, alguma doença, que Jesus Cristo veio nos trazer esta salvação. Então, para que esta convicção marque os passos da sua vida, para que esta convicção que realmente Cristo ressuscitado é o vencedor da morte, é o nosso vencedor, passamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.